Boa noite a todos. Esse conteúdo que a gente vai estar elaborando agora nesse exato momento, dia 4/12/2025, é a revisão da verificação de aprendizagem do sexto ano em arte. Veja só, talvez vocês estranhem o meu modo didático de atuar. Para mim, o importante, antes de começar o vídeo sobre o conteúdo, é a absorção do aluno, é a aprendizagem do aluno, e não a nota em si. A nota é uma consequência. Então, o fato de eu colocar as respostas, as perguntas e as respostas, e posteriormente fazer uma prova que é muito baseada em cima do conteúdo repassado, é porque esse assunto, por incrível que pareça, e por mais de fato surpreendente, o assunto do conteúdo da trilha, que é basicamente o material que é usado, né, pelo colégio de vocês, é um material que é direcionado a o discente ele passar no vestibular. Se você pegar o conteúdo da trilha e você seguir a risca, você vai ver que esse conteúdo da trilha é o mesmo assunto que cai nos vestibulares. Então, para mim, o mais importante é você entender que, seguindo esse caminho, você vai conseguir ter êxito no vestibular, êxito no Enem, êxito na futura faculdade que você deseja fazer. Outra informação importante a colocar aqui é a seguinte coisa: a arte, de fato, é a forma como o ser humano tem de se expressar por meio de símbolos, por meio de formas, por meio de interpretações sobre o que ele considera pleno, bonito, agradável. Isso tem muito a ver com as formas que ele se identifica, né, e do que é o belo. Por isso que a arte e o belo, ele é uma forma interpretativa. Eu posso ver um objeto, eu posso ver uma pintura, eu posso ver um quadro e uma escultura. Eu posso achar essas artes agradáveis aos meus olhos, e a outra pessoa pode achar ruim. Entende? Por quê? Porque está no olhar de cada pessoa. Está na percepção do belo, do que a gente considera agradável aos nossos olhos. A mesma coisa é a resposta a qual eu dou. Essa resposta a qual eu estou dando, ela serve de base, de fato, para vocês terem um norte. Vocês entenderem que, de fato, a arte, ela é subjetiva. A arte, ela é uma forma que o ser humano interpreta, de fato, individualmente, um objeto, uma escultura, porque expressa sentimentos. E é por isso que o observador, né, aquele que observa, ele participa nessa construção artística. Aquele que faz a arte, ele faz sabendo que as múltiplas faces dessa arte podem acontecer, dependendo especificamente daquele que observa e que adiciona uma nova perspectiva baseada no seu eu, na sua forma de entender o mundo também. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, tem as perguntas e tem as respostas. Mas as minhas respostas, e que eu estou compartilhando com vocês, de fato, né, não é uma resposta fixa. É uma resposta que tem variações, pluralidade.
Então, o que eu desejo do sexto ano e do sétimo, do oitavo ano, né, sobre a matéria de arte, é que vocês façam as suas interpretações diante das perguntas que são feitas. Eu fiz a minha e compartilho com vocês. Vocês têm que fazer a interpretação de vocês do que é a arte para vocês, do que é um objeto para vocês. Entende? Do que é uma escultura para vocês. Eu posso ver uma arte, um quadro de Van Gogh, e você pode ver o mesmo quadro e ter sentimentos diferentes a qual eu tenho. Então eu estou passando o que eu entendo da arte, o que eu entendo do que ela pode exprimir, o que uma pintura ela traz, a arte urbana o que ela traz. Eu tenho a minha interpretação sobre essa percepção da arte, do que eu entendo, e compartilho com vocês. Mas vocês individualmente têm que construir a interpretação de vocês. É evidente que existe um arcabouço, entende? E é assim de fato, né, que essa arte pode ser manifestada de diversas formas. Mas o arcabouço é uma coisa. Essa interpretação, essa pluralidade, esse também individualismo, porque o sentir e o sentir, a expressão, a interpretação é você que tem que ter individualmente. Então eu trouxe a minha percepção, o arcabouço, e vocês na prova vão trazer o de vocês. Certo? Tudo bem que é uma prova que vai ter ser fechada, entendeu? Mas quando vocês entenderem de fato sobre essa revisão, isso é muito mais além do que simples marcar X, marcar verdadeiro, marcar falso. É a forma que vocês devem entender a realidade. Entende? Na matéria a qual eu fiz, como o Erlan também fez, que é a licenciatura em História, a gente tem basicamente cadeiras sobre arte, né? Eu tenho extensão também, né, dentro dessa área de arte. Então, a arte ela não pode ser fixista, como algumas pessoas entendem. A arte ela tem que ser variável, ela tem que ser mutável, ela tem que estar em movimento. É assim que a arte pode se desenvolver e ganhar novos horizontes e novos caminhos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, mais do que resposta na prova, leia o conteúdo que eu estou passando, são as 15 questões, certo? Tente entender de fato a pergunta e a resposta que eu trouxe como arcabouço, e tente trazer para si o conhecimento e a informação. Tá dando para entender? Traga para si o conhecimento e a informação sobre o que é arte, sobre a interpretação individual da arte e múltipla da arte. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vamos lá para a revisão, precisamente sobre o arcabouço, a pergunta e a resposta. Ok? Sexto ano, explique de que maneira a arte pode transmitir mensagem, ideias e sentimentos sem utilizar palavras. Bom, a arte transmite mensagens por meio de símbolos, cores, formas, sons e movimentos que despertam emoções e ideias no observador, mesmo sem usar palavras. Essa é a resposta da primeira questão, né? Para que vocês compreendam de fato.
Segunda questão, como uma pintura ou uma escultura ela pode provocar reflexão social sobre problemas como a desigualdade que a gente vive no Brasil, muita desigualdade social, ou injustiça que é cometido diante de alguma ação que infrinja o direito alheio. Então, diante dessa pergunta, o que a gente pode responder? Pois bem, aqui ó. Uma pintura ou escultura pode mostrar cenas de pobreza, racismo, desigualdade ou violência quando você quer ilustrar, baseando-se em um quadro, em uma imagem, né? Fazendo o público refletir sobre a realidade e questionar as injustiças diante daquela imagem, né? Essa é a resposta do segundo. Terceiro, descreva como cores, formas e linhas funcionam como códigos visuais dentro de uma obra de arte. Então, cores e formas e linhas funcionam como código porque cada uma delas pode simbolizar sentimentos ou ideias, como vermelho para emoção, linhas retas para ordem ou formas curvas para movimento. Vocês se lembram que eu falei a respeito que a arte ela é múltipla? Pois bem, existem cores, existem formas, existem linhas que podem significar algum sentimento. Por exemplo, você observa que quando a gente vê a cor preta, a gente observa que a cor preta simboliza luto, correto? O vermelho simboliza sangue ou simboliza alguma aparência negativa de terror. O branco simboliza a paz. Ou seja, as cores de fato elas simbolizam sentimentos ou ideias, entende? E as curvas, né? Elas podem ter um padrão, mas também elas podem ter essa multiplicidade. Entende como a arte é subjetiva? Então vamos lá. A quarta questão. Porque a comunicação entre obra e público é essencial para o significado artístico. Repetindo, porque a comunicação entre obra e público é essencial para o significado artístico. A comunicação entre obra e público é essencial porque o significado só existe quando alguém observa a obra e interpreta o que está sendo transmitido. Lembrando daquele ditado que a gente pode ver uma arte, uma obra ou uma representatividade e a gente pode ter diversas interpretações. Então, isso depende de quem? Daquele que observa. O que eu já estava dizendo anteriormente. Quinta questão. Em sua opinião, qual é a principal função comunicativa do grafite urbano? Justifique. Eu respondi: o grafite urbano comunica protesto, identidade social, crítica política e cultura das ruas. Ela expressa mensagens que muitas vezes não aparecem nos meios tradicionais. Como assim, professor? Veja, você já viu uma letra maiúscula? Você já viu letras góticas e letras realçadas? Bom, dependendo do formato da letra, ela pode exprimir um sentimento, correto? Ela pode exprimir um sentimento, dependendo da arte que está dentro do próprio grafite, ela pode simbolizar um protesto, uma identidade social, uma crítica política. Isso em cima não só da arte, mas também da própria linguagem. Entende? E é isso que o grafite urbano pode trazer na arte urbana, né? Na cultura das ruas, que é você vê várias pessoas fazendo a pichação, que não deixa de ser uma arte, mas é uma arte que é rebelde, que a gente pode dizer assim, mas é um tipo de arte, né? E também a questão
de protestos, tanto do grafite como das imagens realçadas das próprias letras, das próprias formas. Entendeu? Vamos lá, continuando. Sexto, explica a diferença entre uma simples ilustração e uma obra de arte que possui intenção expressiva. A ilustração apenas mostra algo visualmente, enquanto a arte tem intenção de trazer expressiva, transmite emoção, críticas ou significado mais profundo. Então, a ilustração é para ilustrar algo que eu quero dizer. E a obra é para expressar o que eu sinto internamente, as emoções, as reações de alegria, de pavor, etc. Algo que é intrínseco. E a ilustração, ela apenas ilustra uma informação, certo? A qual eu quero passar. É um pouco diferente. Entendeu? Vamos lá para a sétima questão. Por que uma obra de arte pode ser interpretada de maneira diferentes por observadores distintos? As interpretações variam porque cada pessoa tem experiências, emoções, vivências e conhecimentos diferentes, olhando a obra a partir de sua própria realidade, né? Como eu falei. Por isso que a arte é muito interessante, quem pratica a arte, né? Descreva como a música pode comunicar emoções ou ideias, mesmo sem utilizar a linguagem verbal. Por exemplo, a música ela se comunica por meio de ritmos, por meio de melodias e harmonia que despertam emoções como tristeza, como a própria alegria, o medo, a calma, a paz, mesmo sem letras, né? Isso depende da melodia, depende do ritmo, do batuque. Por exemplo, o rock ele expressa, né, agressividade. A questão da música de meditação simboliza a paz, a harmonia. Então, é o ritmo, a melodia em si, a harmonia, certo? Que desperta as emoções no observador. Nona questão: como o contexto histórico influencia o significado e a interpretação de uma obra de arte? O contexto histórico influencia porque a obra ela reflete os valores, problemas, costumes e preocupações da época em que foi criada. Então, por exemplo, o indivíduo faz uma escultura, ele tinha sentimentos e emoções baseados nos valores, baseado na moral, baseado no que é os costumes e baseado no contexto histórico da época. Então, ela pode ganhar novas interpretações com o passar das gerações, com o passar do tempo, porque eu vou ter costumes diferentes, valores diferentes, problemas diferentes e o contexto histórico totalmente diferente. Então, a arte, entendeu? A obra de arte, ela constantemente ela se renova. Décima questão: o que torna a interpretação de uma obra dependente da relação entre observador, obra e contexto cultural? A interpretação ela depende da cultura do observador, do momento histórico, do que a obra apresenta visualmente. Esses elementos juntos constroem o significado. Então, essa obra ela pode significar na China algo e aqui no Brasil outra. Por quê? Porque a gente tem uma cultura e a China tem outro tipo de cultura. A obra foi feita no ano 70. A gente vive em 2025. Então, por conta desses momentos históricos, a obra apresenta
interpretações diferentes. E diante dessa junção se constrói os ditos significados. Entendeu? Basicamente isso. Cite um exemplo de obra, estilo ou manifestação artísticas que exerça função crítica e explique como ela comunica essas críticas. Exemplo, o muralismo mexicano. Esse muralismo mexicano é o seguinte: se faz crítica social mostrando trabalhadores, injustiça. Muralismo é os murais mexicanos, né? Que se faz crítica social mostrando trabalhadores, as injustiças, as desigualdades, comunicando ideias de luta e de consciência coletiva. Você vê muito isso em muros, certo? De casas, outdoor, etc. Ok? Fazendo críticas, né? Fazendo críticas e também mostrando o sofrimento dos trabalhadores, as desigualdades que existem no nosso dia a dia. E trazendo uma consciência coletiva a um grupo de pessoas ou a uma nação ou também a um grupo ideológico. 12. Explique por que símbolos e elementos visuais são essenciais para a construção do significado em uma obra. Então, os símbolos e elementos visuais, eles ajudam a explicar o que o artista quer expressar. Eles são a linguagem da arte como palavras em um texto. Então, símbolos, esses símbolos, eles têm um significado, e elementos visuais que ajudam a explicar o que o artista quer expressar, né? Então, os símbolos, eles podem ser uma imagem. Os símbolos, eles podem ser as formas, né, que caracteriza aquele significado. Por exemplo, eu digo que isso aqui é uma caneta, beleza? Eu digo que isso aqui é uma caneta. Eu estou vendo a forma dessa caneta, né? E eu digo que essa caneta, então, isso aqui é um símbolo, né? E diante desse símbolo eu dei um significado. É isso que quer dizer. Isso aqui é os símbolos, é o elemento que eu estou visualizando, e o significado é o que define de fato essa imagem e esse elemento que eu estou visualizando, e esse símbolo aqui é o que expressa. Então essas são as linguagens da arte como palavras em um texto. Ok? 13. Como a arte pode expressar a identidade cultural de uma sociedade ou um grupo social? A arte, ela expressa identidade cultural ao mostrar costume, crença, roupas, festas, histórias e tradições de um povo, né? Ela expressa dessa maneira, né? E também até da linguagem, que eu não coloquei aqui, mas também ela expressa dessa forma. 14. De que forma uma obra pode comunicar sentimentos diferentes para pessoas diferentes? De exemplo, como eu já citei, uma obra ela pode transmitir alegria para uma pessoa e tristeza para outra, porque cada observador tem sentimentos e memórias que está intrinsecamente, certo, ali acoplado dentro do próprio cérebro, que influencia essa interpretação, né? Então, tanto o belo é diferente para diversos observadores, como também uma obra de arte pode ser interpretada de diversas formas. E 15º, por último, em sua opinião, por que a subjetividade é um elemento importante na interpretação artística?
E aí eu explico, a subjetividade é importante porque permite que cada pessoa ela encontre um significado próprio na obra, tornando a experiência artística mais rica e pessoal. Os novos significados, os novos horizontes, as novas perspectivas, as novas formas de olhar dentro de um contexto histórico, dentro de um costume, dentro de uma cultura e assim sucessivamente. Ela se renova a cada dia. Por isso que a arte é muito interessante. Tá bom? Essas são as 15 questões. 10 vão cair na prova, certo? De forma fechada, não vai ser de forma aberta como está. E vai, de certa forma, trazer dentro disso um olhar totalmente diferente para vocês. Não é só a nota em si, não se preocupe com isso, se preocupe de fato em absorver a informação, se preocupe em entender o que é a arte, entender como as experiências individuais também é importante para trazer um significado novo. Entende? Por isso que, independente daqui de eu trazer a resposta, os novos horizontes, as novas interpretações, as novas crenças, certo? O novo olhar, isso parte de você, tá bom? Então, é isso. Um abraço, professor Rafael Nascimento, e compartilhe com os demais colegas de classe esse conteúdo, tá bom? Um abraço a todos.